everybody. I'm Teacher Michelle, English Language. Olá, pessoal. Professora Michelle, de inglês, aqui com vocês mais uma vez. Continuando a nossa análise de questões no preparatório do Enem, com o foco nos Varied Textual Geners, falando dos gêneros textuais variados. Hoje eu quero falar especificamente com vocês do gênero textual mais citado na prova de inglês, que são os textos informativos. Ou seja, aqueles textos que trazem escritos não ficcionais, então são textos baseados em fato, baseados em opiniões, e são textos que têm o objetivo de oferecer informação sobre um foco específico. Os gêneros mais comuns do texto informativo são as notícias, os artigos, e aí a gente pode ter artigo científico ou os artigos de opinião, que são os mais frequentes nos veículos de imprensa, editoriais, que aí você vê a linha que aquele veículo segue, e as críticas. Por exemplo, uma crítica de cinema, uma crítica de uma música, de uma peça teatral, que são as resenhas, por exemplo. Então você pode encontrar esse tipo de texto. O que vocês vão perceber de estrutura ou de elementos que aparecem nesse tipo de texto informativo? Eles normalmente têm título, eles sempre têm uma fonte, então a gente sempre sabe de onde eles são citados. Eles podem ter também subtítulos, tá bom? Nós vamos ver que esses textos têm uma manchete ou um enunciado, algo que chama a atenção do que ele trata. Termos em destaque, então você pode ver, por exemplo, diferentes estilos de escrita, então um negrito, um sublinhado, um itálico aparecendo no texto. Palavras-chave são muito frequentes, às vezes você vai ter diagramas, gráficos, tabelas, que são justamente utilizados para compilar, para sintetizar a informação. E nós temos números e dados, que com frequência também acompanham esses textos, até para você oferecer algum tipo de fundamentação. Então, estudos comprovam, e aí você dá o dado, de onde veio aquilo. Então, é comum você observar esse tipo de fundamentação nesses textos. Bom, aqui, por exemplo, nós temos um texto informativo. Vamos primeiro para o nosso enunciado, para saber o que a gente precisa analisar nesse texto. Olha que a fonte, bem aqui, ó, é o New York Times. Se você der uma olhada nas provas anteriores do Enem, você vai ver que na prova de inglês, várias vezes, o New York Times é citado, tá? É um dos veículos mais mencionados na prova da nossa disciplina. Então, olha a questão. O texto aborda o tema dos incêndios residenciais. Olha que legal. O enunciado já te falou qual que é o tema, qual que é o assunto do texto. Que se propagam com mais rapidez atualmente por causa de... Então, olha que interessante, esse tipo de questão é aquele tipo de questão que às vezes você nem precisa olhar o texto para responder, porque você pode usar a sua capacidade de dedução, seu conhecimento prévio para poder fazer essas interpretações. Mas vamos lá para o texto. Aqui as nossas opções são composição sintética dos móveis, estrutura das construções, acumulação demasiada de tecido, recurso insuficiente para combater o fogo ou ventilação inapropriada. Tá? Lembrando que o foco está falando sobre incêndios em residências. Então vamos lá. Esse texto, que saiu de um jornal, ele tem um título. As furniture burns quicker, firefighters reconsider tactics. O título já me dá a resposta se você souber o significado da palavrinha furniture. Furniture quer dizer a mobília, os móveis da casa. Então ele diz, como os móveis queimam mais rápido, os bombeiros ou os combatentes de incêndio precisam reconsiderar as suas táticas. Professora, não sabia que furniture significa mobília. Não tem problema. Você vai para o texto e vai procurar outras palavrinhas para te ajudar. Olha o início. House fires have changed. Incêndios, fogos na casa mudaram. É justamente o que o título da questão falou, né? Ele chamou atenção para isso. Aqui está falando do departamento específico da cidade de Nova York, está considerando ou reconsiderando as táticas para combater os incêndios, enquanto eles vão observando aquela ideia de uma cultura de você combater o interior, combater fortemente o interior das residências.
Ele chama atenção para a questão que dentro dos prédios, os incêndios devem ser combatidos o mais rápido possível. Tá? Aí vem a nossa resposta. Olha só como esse parágrafo começa. Plastic fillings in sofas. Aí você olha essa palavra sofa e você pensa, sofá. Exatamente. Sofá é uma mobília. Aí ele está chamando a atenção que o preenchimento dos sofás é de plástico. Mattresses são os colchões da casa. Então ele está chamando a atenção que esses materiais ou esses elementos da mobília que são preenchidos agora com uma maior quantidade de plástico ou de materiais sintéticos, eles queimam mais rápido do que, por exemplo, o cotton, né? Que seria a questão do algodão, tá bom? Então é nesse sentido que ele está chamando a atenção. Volto lá para a questão e olha a letra A. Justamente chamando a atenção para essa composição sintética dos móveis. Como hoje em dia a mobília ela compõe elementos que que queimam mais rápido, que conduzem o incêndio de maneira mais rápida, fez com que os bombeiros mudem as suas táticas, que eles reconsiderem a forma deles combaterem o incêndio, tá bom? Pessoal, então olha só, como eu demonstrei para vocês, se eu leio o enunciado, eu identifico o que eu tenho que procurar, eu faço uma leitura muito mais dinâmica e muito mais direcionada com aquilo que eu preciso achar, ao invés de fazer uma leitura do texto todo, tá bom? A gente encerra por aqui mais essa questão. Fiquem bem, até a próxima e bye bye.